atenção hoje. E de início eu queria que você nos contasse um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite. Espero ajudar os familiares, as mães e as meninas que estão passando por isso e estão nos ouvindo hoje. Então, meu nome é Ellen, eu tenho 20 anos e já estou há anos tratando esses transtornos. Atualmente estou bem e ainda estou em tratamento. Durante esse tempo, esses anos, eu já passei por diversas internações e todas elas foram impostas pela minha família. Na última delas, a minha madrasta, ela encontrou um médico não convencional que apresentou diferentes alternativas para o tratamento. Então, ele me fez enfrentar a minha situação, essa condição, né? E a não ter pena de mim mesma, sabe? E me convenceu de que eu precisava me entregar para o tratamento. Helen, e assim, eu vi algumas entrevistas, né, sobre o assunto, e eu como profissional também conheço alguns casos, e eu sei que são utilizados muitos métodos que são muito invasivos para eliminar peso. Você utilizava algum desses métodos e você se importa em contar pra gente? Não me importa, no começo para mim era bem difícil tocar nesse assunto. Mas conforme foi passando o tempo e o tratamento, ele foi me ajudando com isso. Então, eu contava muitas calorias, eu tinha isso como um hábito. E eu induzia muito vômito também, fazia tudo isso escondido, né? Fazia exercício também, muito exercício físico, chegava a me machucar. E também ficava medindo o meu corpo. Utilizava laxantes, diuréticos. E nas horas das refeições, quando tinha outras pessoas juntos, eu mastigava e cuspia a comida escondida. E as pessoas pensavam que eu comia. E você desenvolveu outros distúrbios em função da anorexia e da bulimia? Sim, eu desenvolvi a depressão, síndrome de pânico, comportamento obsessivo-compulsivo. Também tive problemas físicos, hormonais, tudo em decorrência da desnutrição. E de que forma a doença afetou a tua vida cotidiana, como na parte social, por exemplo? Então, eu tinha muita dificuldade para dormir e descansar. Eu tinha muita dificuldade nisso e isso piorava muito o meu humor. Eu também desisti da faculdade porque eu queria me isolar, né? Eu deixei de ter essa vida social, fui me isolando cada vez mais. E também tinha problemas familiares, né? Que foi piorando também tudo isso. E eu tinha vergonha de sair de casa porque eu não me sentia bem, não gostava da minha aparência. E eu sempre achei que as pessoas separavam
Tudo certo, e você? Tudo bem. Eu queria te agradecer pela presença, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o caso da Ellen, né? Que é uma paciente que ela faz ainda, né? Já fez e continua fazendo tratamento de anorexia e bulimia. Olá, Madu, tudo bem? Tudo certo comigo? Gostaria de agradecer o convite. Espero que eu possa ajudar todos os ouvintes do podcast sobre essa conversa que a gente vai ter sobre bulimia e anorexia, tirar algumas dúvidas, esclarecer as suas perguntas também. Aline, tu pode nos dar uma introdução sobre o que são esses transtornos alimentares? Claro que posso. Então, o transtorno alimentar, ele refere-se a um comportamento alimentar muito patológico, né? Então, ele é desenvolvido por uma relação não saudável com os alimentos e também apresenta algumas consequências que a gente pode observar pelas manifestações físicas e psicossociais do nosso organismo. Então, os transtornos que a gente tem mais incidência são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Eles são os mais comuns entre as mulheres jovens, por conta dessa pressão social para alcançar a estereotipia do corpo perfeito, né? Todo mundo comenta e fala essa pressão social muito grande. Já na anorexia, o paciente ele tem uma visão muito distorcida do corpo, então ele se olha no espelho e sempre se percebe como uma pessoa muito gorda, mesmo que tenha perdido mais de 40 quilos, como foi o caso da Ellen, mas ela se olhava e se percebia muito gorda, muito diferente daquilo que ela estava. Então, nesses casos, o indivíduo ele faz de tudo para perder o peso, para querer emagrecer demais. Então, assim, ele não se alimenta por dias, faz exercícios de forma muito demasiada e toma muito laxante para que ele tenha um corpo muito magro. Então, além da anorexia, a Ellen, né, que foi a minha paciente, ela desenvolveu também um quadro de bulimia, então ela forçava o vômito para que não tenha o risco de engordar com a comida que ela acabou de se alimentar. E alguns pacientes com anorexia podem comer até em excesso e de forma muito compulsiva também. Só que depois eles se arrependem e forçam o vômito, né? Para compensar toda essa comida que eles tinham ingerido. Ah, tá. São os pacientes com bulimia, né? Isso. Que podem comer em excesso isso. E depois... Isso aí. E quais são os fatores que desencadeiam esse tipo de transtorno? Então, existem muitos estudos e muitos artigos a respeito desses assuntos de anorexia e bulimia. Mas alguns dos fatores que são mais importantes é a predisposição genética, essa pressão da sociedade pelo corpo ideal, a questão da beleza e alterações neuroquímicas cerebrais. E de que forma o profissional de terapia ocupacional pode ajudar no tratamento desses transtornos? Então, a vivência desses transtornos ela pode causar muitos impactos nesse paciente, nesse indivíduo, né? E algumas limitações funcionais do cotidiano, da rotina que a pessoa tem tendo. A terapia ocupacional, ela vai ter um dos seus maiores focos na análise de fatores que podem influenciar no envolvimento das pessoas em suas ocupações. Então, a gente vai olhar bastante para as ocupações dessa pessoa durante a sua rotina. E no caso da Ellen, de que forma você atuou? Tá. Então, assim, no caso da Ellen, é importante destacar que o tratamento alcançou toda essa excelência porque ela passou a ser monitorada por uma equipe multidisciplinar, então não era só eu que estava atuando, e ela sempre estava em contato, a gente sempre estava em contato, né, com essa equipe para a gente analisar e discutir sobre os comportamentos que a Ellen tinha. Então os comportamentos foram alterando e a gente foi discutindo para resolver da melhor forma. Na minha atuação como TO, eu foquei mais no cotidiano da Ellen, mais na rotina dela, ressaltando o que era bom para a gente reforçar e continuar e procurando melhorar os que eram os pontos negativos que eu encontrei durante essa rotina. Por exemplo, em relação às atividades de vida diária da Ellen, ela tinha um comportamento muito positivo, então ela ainda conseguia se vestir, tomava banho, escovava os dentes com frequência, ao contrário de muitos outros pacientes que eu já atendi. No entanto, o momento de comer não era nem um pouco agradável para ela e nem um pouco saudável, porque às vezes ela pulava algumas refeições e quando tinha que comer com mais pessoas ou grupos, ela disfarçava que estava comendo, às vezes mexia só na comida, não engolia, acabava cuspindo quando ninguém estava olhando. Então a questão da gestão da saúde dela era um problema muito grave que eu precisei pensar bastante, com muito cuidado e atenção para que fosse resolvido da melhor forma. Ela tomava bastante remédio
Então isso já foi uma problemática muito grande, que não eram necessários. Então ela tomava em excesso o que não precisava. Além de fazer exercícios em grande quantidade, utilizando muito peso, e o corpo não aguentava. Então ela ficava muito fraca, porque ela comia muito mal e fazia muitos exercícios. O quadro dela também interferia no sono e no descanso, né? Porque como ela se alimentava muito mal, fazia muitos exercícios, essa parte do sono também ficou bem complicada. Em relação ao estudo e ao trabalho da Ellen, ela largou a faculdade, né? Porque não estava se sentindo bem e não estava trabalhando nos últimos meses antes da gente fazer a internação. A participação social foi bastante prejudicada porque ela não queria fazer programas com os amigos, principalmente em questão de sair para jantar, com a família, com os amigos. Não gostava de sair por causa das roupas, sempre achava que estava todo mundo reparando na sua aparência, no que ela estava vestindo. E ela também tinha o hábito de contar as calorias. Então, tudo que ela saía, se ela saísse para comer, ela ficava contando as calorias. E teve também uma análise do contexto em que a Ellen se encontrava, que pode ter desencadeado esses transtornos? Sim, então a Ellen chegou se queixando de problemas familiares e de baixa autoestima. Foi os primeiros pontos que ela falou comigo. Então isso me fez analisar todos os fatores ambientais, o hospital, a clínica, a casa da mãe, a casa do pai e principalmente o ambiente virtual. Então eu também trabalhei com ela nos papéis ocupacionais que ela ocupava durante essa rotina dela, como filha, irmã, enteada, amiga, paciente, desenhista, entre outros papéis que ela ocupava. A gente trabalhou em terapias que envolviam toda a família, então não era só não era só com ela que eu trabalhava, eu envolvi toda a família e a gente teve bastante apoio dessa equipe multidisciplinar, como eu já havia citado. Hoje em dia, a Ellen voltou a realizar essas atividades que ela não conseguia ou que não gostava mais de fazer e ela se sente muito motivada a organizar essa rotina de novo dela, essa vida e retornar à sua independência. E, Aline, quais são as dicas que você daria para alguém ou para alguma família que esteja passando por esses problemas? Então, cada paciente é um paciente, mas é importante a gente entender que esses pacientes têm muita dificuldade da aceitação do transtorno e têm muita resistência ao tratamento. Portanto, essas são as primeiras questões a serem tratadas. É preciso convencer, dar todo o auxílio, encontrar profissionais que estejam dispostos a esse tratamento, né, na equipe multidisciplinar e que o paciente aceite esse profissional também e que ele precisa da ajuda. Além disso, o fator das ações multiprofissionais também é crucial. Isso porque há alguns comprometimentos físicos e mentais do paciente, né, durante a doença, então resultando em patologias colaterais. Portanto, é muito comum que esses pacientes tenham alterações hormonais, o que gera a necessidade de procurar um profissional de endocrinologia. A Ellen, por exemplo, precisou rever a sua relação com os alimentos e os significados deles em sua vida, tipo, por que ela precisava comer determinado alimento, quanto era importante isso para a sua saúde. Frutas, legumes, coisas saudáveis e também proteínas e carboidratos. Então, para isso, ela contou com a ajuda de uma psicóloga e de uma nutricionista, né, para que colocasse um cardápio novo na sua rotina até ela se adaptar aos novos alimentos e à sua rotina anterior de alimentos. E no momento em que ela estava em um quadro muito grave, que não tinha força para fazer qualquer exercício, nem levantar da cama, muitas das vezes, ela teve que ir retornando aos pouquinhos com o auxílio de um preparador físico, né? Interessante. Aline, o nosso tempo está acabando, né? E eu creio que ainda tem muitas questões que podem ser esclarecidas. Então, eu vou deixar aqui um espaço para você divulgar o seu contato, para esclarecer coisas que os ouvintes podem ter, né? Dúvidas que os ouvintes podem ter. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Eu agradeço pelo convite, fiquei muito lisonjeada com o convite, agradeço de coração mesmo. Eu acho que falar sobre esse assunto é muito importante e é um assunto muito pouco falado. Eu tenho muitos projetos que envolvem essas questões de distúrbios alimentares. Vou deixar aqui para vocês os contatos das minhas redes sociais, para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, quiser me chamar para a gente conversar. E é isso, muito obrigada. Obrigada.